E aí, pessoal, tudo tranquilo? Última semana de aula, uhul! Tá chegando um descanso, né? Mas olha, listinha lá de dinâmica impulsiva ficou muito boa. E eu escolhi alguns exercícios aí, inclusive alguns foram vocês que pediram para resolver. Então tá aí. Aproveitem, estudem, porque é uma matéria muito importante, tá bom? Vamos lá. Bons estudos para vocês. Bom, vamos começar pelo número um, né, de Santa Catarina, um exercício legal aqui que mostra um gráfico de aceleração. E veja bem, não é muito comum, né? O gráfico da aceleração, inclusive mostrando a aceleração variável. Vamos ver como é que resolve. Para testar o desempenho de um carrinho de brinquedo de massa 2 kg, uma fábrica realizou um ensaio com a finalidade de obter dados acerca das grandezas, velocidade, aceleração e etc. em uma trajetória retilínea. Para ajudar na análise, esboçou o gráfico da variação da aceleração em metros por segundo ao quadrado do carrinho em função do tempo, em segundos, conforme a figura abaixo. Considere a velocidade do carrinho de 4 metros por segundo no instante zero. Então, essa é a velocidade inicial. Bom, vamos ver as alternativas que são corretas. Agora veja, ele pergunta momento linear, que é a quantidade de movimento no instante 6 segundos. Então, nós precisamos descobrir a velocidade no instante 6. Aqui ele pergunta a própria velocidade, no instante 7. O trabalho realizado de 0 a 9. Para encontrar o trabalho, lembra que o trabalho é a variação de energia cinética. Então, nós precisamos da variação da velocidade. Força média de 0 a 9. Massa vezes aceleração média. E a aceleração média, precisamos da variação da velocidade. Então, a gente tem que descobrir, na verdade, as variações de velocidade nesses intervalos. Então, eu fiz o seguinte. A área do gráfico, a aceleração em função do tempo, lembra daquele macete que eu falo muito para vocês, ó, de multiplicar as unidades, metros por segundo ao quadrado, vezes segundo. Nessa multiplicação, sobra metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, a área desse gráfico fornece variação de velocidade. Toma muito cuidado com o eixo aqui, ou o eixo X, eu vou destacá-lo aqui com a linha vermelha, né? O zero está aqui, tá vendo? Aqui já é menos 1, está aqui 1 para não confundir. Então, essa área de cima do trapézio vai me fornecer uma variação de velocidade positiva. Essa área de baixo, ó, como a aceleração é negativa, indica então que houve uma inversão da força resultante e a aceleração passou a ser negativa, ou seja, aqui a velocidade do móvel aumenta, aqui a velocidade do móvel diminui. Vamos calcular essas áreas então, vamos lá. De 0 a 6. Então, de 0 a 6, a área é o trapézio, veja, base maior, 6, mais a base menor, ó, de 2 a 4, 2, vezes a altura 5, dividido por 2. Então, nós temos uma variação de 20 metros por segundo. Como a variação é a velocidade final menos a inicial, nós temos uma velocidade inicial dada no exercício, ó, de 4 metros por segundo. Então, colocando aqui a velocidade inicial de 4, você vai encontrar a velocidade final 24 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade no instante 6. Ó. Veja que eu chamei de V6. Então, é a velocidade nesse momento. Tranquilo? Agora, pessoal, de 6 a 7. Tem uma pergunta aqui ó, no item 2 que ele quer a velocidade no instante 7. Então, vamos lá. De 6 a 7, eu vou calcular apenas essa areazinha, ó, de 6 a 7. É um triângulo. Então, a área desse triângulo vai ser a base, que é 1, vezes a altura, já coloquei até o negativo, ó, menos 4, dividido por 2. Então, é uma variação de menos 2. O que significa isso? Que houve uma redução da velocidade de 2 metros por segundo. Como a variação é a final menos a inicial, nós tivemos uma variação de menos 2, a final no instante 7, e a inicial para esse período, ou seja, a velocidade no instante 6, era 24. Ou seja, então, a velocidade agora é 22 metros por segundo, é a velocidade no instante 7. Veja que esse item 2 já está errado, né? E finalmente, de 7 a 9, vamos fazer esse último intervalo, essa última área, que é também um trapézio, a base maior. Veja aqui, ó, de 7 a 9, 2, mais a base menor, 1, vezes a altura, menos 4, dividido por 2. Dá uma variação de menos 6. Então, houve uma redução de menos 6. Não era 22, ó. Menos 6 vai para 16, né? Fazendo a continha aqui, ó, ΔV, final menos a inicial. Então, a velocidade no instante 9, 16 metros por segundo. Então, quando tem aceleração variável, tá vendo? O gráfico fornece essa variação para a gente. Então, vamos lá. Velocidade no instante zero era 4 metros por segundo.
No instante 6, ela foi para 24. No instante 7, 22, já começou a reduzir. E no instante 9, ela é 16. Tranquilo? Vamos responder os itens, então. Veja, coloquei aqui um resumo das velocidades que nós calculamos pelas áreas. E para resolver no item 1, o momento linear do carrinho no instante 6 é 48. O que é o momento linear? É a quantidade de movimento no instante 6. Então, é a massa vezes a velocidade no instante 6. A massa é 2, a velocidade é 24, portanto, 48. Quilograma vezes metro por segundo. É um item correto. A velocidade do carrinho no instante 7, a gente já tinha calculado, né? No instante 7 dá 22. O item está equivocado. O item 4, trabalho. Lembra que o trabalho da força resultante é a variação de energia cinética. Energia cinética final menos inicial. Como ele quer o trabalho entre 0 e 9, a velocidade inicial vai ser 4 e a velocidade final, no instante 9, vai ser 16. É só preencher os valores, lembrando que a massa foi dada, 2 kg. Fazendo a continha dá 240 joules. Então, esse item aqui também está errado. Número 8, a força média que atua no carrinho de 0 a 9. Para você calcular a força média, a gente pode usar uma aceleração média, ó, força, massa vezes aceleração. E essa aceleração média, um ΔV sobre ΔT. Pois muito bem, a massa 2 kg e a variação da velocidade de 0 a 9, velocidade final, 16, menos a inicial, que é 4, dividido por esse intervalo de tempo de 9 segundos. Veja que realmente vai dar 24 sobre 9. É um item correto. E o último item, a velocidade do carrinho é máxima em 6 segundos. Bom, eu coloquei o gráfico aqui para a gente analisar. Você notou que enquanto a aceleração aqui é positiva, ocorre um aumento na velocidade. Veja que mesmo a aceleração reduzindo, a velocidade continua aumentando, só que ela aumenta numa taxa menor. Quando que a velocidade parou de crescer e começou a diminuir? Quando a aceleração começou a ser negativa. Então, realmente, no instante 6 segundos, veja, quando a aceleração é 0, né, quando a força resultante é 0, nós temos, então, a velocidade máxima. Então, realmente, a velocidade máxima ocorre no instante 6 segundos, no instante 6 segundos que nós calculamos, inclusive, o seu valor, 24 metros por segundo. Então, esse item está correto. Legal? Pessoal, exercício show de bola para sua revisão. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Bom, seguindo agora o exercício 15 da PUC do Paraná, exercício muito legal. Um foguete de massa mão encontra-se no espaço e na ausência de gravidade com uma velocidade de 3.000 km/h em relação ao observador na Terra, conforme ilustra a figura a seguir. De um dado momento da viagem, o estágio, cuja massa corresponde a 75% da massa do foguete, é desacoplado da cápsula. Devido a essa separação, a cápsula do foguete passa a viajar 800 km/h mais rápido que o estágio. Então veja que houve uma separação, né? Ele quer saber a velocidade da cápsula do foguete em relação ao observador na Terra. Pessoal, veja que trata-se de um sistema isolado, né? Então, esse sistema aqui, ó, tem uma quantidade de movimento inicial e após a separação, a quantidade de movimento do sistema vai ser a mesma. Então, para sistemas isolados, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Muito bem. Quem tem quantidade de movimento antes? A soma de todo mundo junto aqui, né? Então, a massa de todo mundo vezes a velocidade que ele fala que é V0. A quantidade de movimento depois é a quantidade de movimento do estágio mais a quantidade de movimento da cápsula. Quando eles continuam, né, como eles continuam no mesmo sentido, então, vamos continuar com o sinal positivo para os dois. Ele fala que o estágio tem 75% da massa do foguete, então eu chamei aqui, ó, 75%, 3/4. Então, 3/4 de emão e a massa da cápsula, 1/4 de emão, cada um com a sua velocidade. E a velocidade da cápsula, segundo o texto, fala que é a velocidade do estágio mais 800. Veja, 800 km/h mais rápido do que o estágio. Então pronto, ficamos apenas com a velocidade do estágio para calcular, já que o V0 foi dado, né? O V0 vale 3.000, né? 3.000 km/h, dado aqui no comecinho. Muito bem. Ah, detalhe, quando você faz a distributiva aqui na continha, veja que dá 3/4 de VE mais 1/4 de VE.
3 quartos mais 1 quarto dá o inteiro, né? Então, nós temos aqui o V0, que é 3.000, o inteiro, que é VE, somando aqui 3 quartos mais 1 quarto, mais 200. Então, eu encontrei que a velocidade do estágio é 2.800 km por hora. Toma cuidado que o exercício pede a velocidade da cápsula, né? A velocidade da cápsula é do estágio mais 800, o que dá, então, 3.600 km por hora. E a resposta é a letra D de dado. Veja que é um exercício muito legal da conservação da quantidade de movimento do sistema. Tranquilo? Bom, pessoal, um clássico agora da conservação da quantidade de movimento, uma explosão de granada. Então, vamos revisar aqui como é que resolve. Uma granada de mão inicialmente em repouso explodiu sobre uma mesa de superfície horizontal e sem atrito e fragmentou-se em 3 pedaços de massas 1, 2 e 3, que adquiriram velocidades coplanares e paralelas ao plano da mesa, conforme representadas no desenho abaixo. Imediatamente após a explosão, a massa 1 de 100 gramas adquire velocidade de 30 metros por segundo e a massa 2 de 200 gramas adquire velocidade de 20 metros por segundo, cuja direção é perpendicular à direção de V1. A massa M3 de 120 gramas adquire uma velocidade de V3 igual a que valor? Bom, então a explosão, a colisão, o empurrão, disparo com armas, são todos exemplos que ocorrerá a conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, o que antes tem que ser igual ao que depois. Pessoal, quantidade de movimento antes, veja que a granada está inicialmente em repouso, numa mesa. Então, a quantidade de movimento antes é 0. Vetorialmente, se você somar a quantidade de movimento dos fragmentos após a explosão, tem que dar 0 também. Isso é a conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, se o Q antes é 0, Q1 mais Q2 mais Q3, que representa a soma das quantidades de movimento dos fragmentos após a explosão, também tem que ser 0. Bom, vamos calcular quanto vale os módulos dessas quantidades de movimento separadamente. Q1, M1V1, a massa 100 gramas, então 0,1 kg, vezes 30 de velocidade. Então, a quantidade de movimento igual a 3. Quantidade de movimento 2 também, ó, M2 vezes V2, massa 200 gramas, 0,2, vezes a velocidade que é 20, dá 4. E a quantidade de movimento 3 a gente não conhece, é a massa dela, que seria 125 gramas, né, 0,125 kg, vezes o V3 que eu não conheço. Mas atenção, isso aqui são os módulos das quantidades de movimento. Você não pode colocar aqui, ó. Lembra que isso aqui é uma soma vetorial. Como que você soma, então, esses 3 vetores e dá 0? Então, vamos lá, vamos desenhar. Agora tem que desenhar. Esse vetor representa a quantidade de movimento do fragmento 1. Ele é horizontal para a esquerda. Mais a quantidade de movimento do fragmento 2. Fala no texto que são perpendiculares. Veja, então, vertical para baixo. Então, esse valor aqui é 3 e esse valor é 4. Mas ó, olha a soma vetorial, tem que desenhar. Como a soma tem que dar 0, então eu suponho que esse vetor Q3 vai exatamente fechar o polígono. Veja, Q1 mais Q2 mais Q3 tem que dar 0, porque o Q antes era 0. Então, o Q depois, que é essa somatória, também vai dar 0. Para achar o Q3, então, basta descobrir o valor por Pitágoras, já que formou um triângulo retângulo. Bom, como o Q1 vale 3, o Q2 vale 4, então o Q3, que é a hipotenusa, vale 5. E veja que o Q3 aqui embaixo, ó, que eu descobri o seu valor 5, é a massa de 3 vezes V3. Olha, a massa nós já colocamos o valor, 0,125 vezes V3. Então, fazendo o cálculo, V3 é igual a 40 metros por segundo. Então, da letra B de bola. Pessoal, exercício de explosão clássico. Cai muito nas paulistas. Aliás, quase todos os vestibulares. Tá joia? Muito bom. Vamos fazer mais um. Agora também um exercício muito importante é o 24. Caiu na FUVEST em 2018. Uma caminhonete de massa 2.000 kg bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 kg, que estava parado no semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os 2 veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. Com esse dado, estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus do veículo e o asfalto no local era 0,5,
A perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em km/h, no momento da colisão, era qual valor aproximadamente? Pessoal, muito legal. Teve uma colisão, o sistema foi arrastado durante 10 metros e ele quer saber a velocidade lá no começo. Então, para isso, eu fiz uma figurinha. Olha aqui o início do acidente. Lá vem a caminhonete com a velocidade desconhecida, o carro está parado. Então, vai ter a colisão. Ó, esse desenho de baixo é o valor imediatamente, é o desenho, né, imediatamente após a colisão. Então, imediatamente no momento em que os dois estão juntos com a mesma velocidade V', né, o término da colisão. Então, veja que a caminhonete amassadinha, então os dois deformaram e passam a ter a mesma velocidade. E vão se arrastar durante 10 metros, né, sendo de massa do conjunto, até o conjunto ficar em repouso. Então, como que eu resolvo isso aqui? Vamos lá. Primeiro, esse sistema entrou em repouso por causa da força de atrito no conjunto. Então, esse deslizamento, a força resultante é o próprio atrito, já que o peso e a normal se equilibraram. Atrito é μ vezes a normal. A normal coincide com o peso. Veja, a normal do sistema é igual ao peso do conjunto. mg. Força resultante, ma. Como pode cortar as massas, então o coeficiente de atrito é 0,5, gravidade 10. Eu vou descobrir o módulo da aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Como a velocidade final é zero, eu tenho ΔS e achei a desaceleração, agora eu encontro essa velocidade V'. Por exemplo, usando Torricelli. A velocidade final é zero, a velocidade inicial é o que eu preciso, é esse V'. Como é um movimento retardado, velocidade e aceleração têm sinais opostos. Eu estou colocando aqui a velocidade positiva, orientando uma referência, né, para a direita, então a aceleração vai ficar negativa, menos 5. Fazendo a continha, esse V' dá 10 metros por segundo. Então, o que representa isso? A velocidade do conjunto imediatamente após a colisão. E, finalmente, agora você usa a conservação da quantidade de movimento para a colisão. Então, a quantidade de movimento imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento imediatamente depois. Quantidade de movimento antes, massa da caminhonete, vezes a velocidade dela. Depois eles grudaram, é um choque perfeitamente inelástico. Então, soma as massas vezes V'. Colocando os valores, a massa da caminhonete é 2.000, a velocidade VC é a pergunta do problema. A soma das massas, 3.000, vezes V', 10. Pessoal, dá 15 metros por segundo, mas você tem que tomar muito cuidado, né? A resposta aqui, ó, tem 15, tá vendo, letra B? Só que ele quer em quilômetros por hora, olha o perigo, né? Sempre grifem aí as unidades, né, que está querendo aqui no exercício. Então, vezes 3,6 dá 54 km por hora, portanto, a resposta é a letra E. Um exercício muito bom, né? Vamos lá então, pessoal, exercício 25 da Unicamp, muito legal, ó. Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de alta energia ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades que podem trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. Considere que numa erupção solar em particular, um conjunto de partículas de massa total 5 kg, deslocando-se com velocidade de módulo 2 vezes 10 a quinta metros por segundo, choca-se com um satélite de massa 95 kg, que se desloca com velocidade de módulo 4 vezes 10 a terceira metros por segundo, na direção e em sentido contrário das partículas. Se a massa de partículas adere ao satélite após a colisão, qual o módulo da velocidade final do conjunto? Muito bem, está aqui a situação representada no satélite com a velocidade 4 vezes 10 a terceira, e as partículas, uma certa massa considerável, né? 5 kg, alta velocidade. Então, o que será que vai acontecer? Eu sei que eles vão grudar, mas eu não sei para onde eles vão. Veja, o sistema é meio que de se esperar que o sistema continue para a direita, né? O satélite com massa muito maior, né? Então, é de se esperar que apenas ocorra uma redução de velocidade. Mas a gente vai calcular o valor e nós vamos descobrir se o sistema realmente continua para a direita ou se há uma inversão de movimento. Veja que a velocidade das partículas aqui é muito grande, né? Então, a gente vai descobrir isso pelo cálculo. Vamos lá, quantidade de movimento antes é igual a depois, numa colisão perfeitamente inelástica. Quantidade de movimento antes. Pessoal, não se esqueçam da referência, ó.
Como a quantidade de movimento é vetorial, você vai somar a quantidade de movimento do satélite com das partículas. É uma soma vetorial. Vetores em sentidos contrários, você subtrai os módulos. Então, basta para isso adotar uma referência. Eu adotei aqui para a direita, então a quantidade de movimento das partículas vai acabar ficando aqui, ó, com o sinal menos. Tranquilo? Então, não se esqueçam de se orientar. Bom, depois da colisão, soma as massas vezes V'. Bom, aqui só substituição de valores, a massa dos satélites, a sua velocidade, massa das partículas com a sua velocidade. Agora, pessoal, fazendo a continha, tem um resultado meio surpreendente. Dá negativo, veja só, nós vamos encontrar menos 6.200 metros por segundo. Incrível, né? Ou seja, o que significa esse negativo? Que após a colisão, na verdade, eles estão em sentido contrário ao referencial que eu adotei. Então, colide com as partículas e há uma inversão de movimento para 6.200 metros por segundo. Incrível, né? E isso dá a letra C, né? A resposta desse exercício. Exercício muito legal. Então, entenderam aqui o significado do negativo na resposta, né? Bom, chegamos aqui no último exercício, então vamos. O EL 2018 é um exercício clássico, conhecido como pêndulo balístico. Bom, segundo o documento Mapa da Violência 2016, homicídios por armas de fogo no Brasil, morre-se mais por armas de fogo no Brasil do que em conflitos como Iraque e Afeganistão. Além disso, somos o 10º país em mortes por arma de fogo no mundo. Uma das variáveis que torna a arma de fogo tão letal é a velocidade de saída do projétil do armamento. Para calcular essa velocidade, um dos dispositivos possíveis é o pêndulo balístico. Quando o projétil de massa m é disparado com velocidade v0 e atinge o pêndulo de massa e, esse é levado a uma altura máxima hzinho e para momentaneamente conforme ilustra a figura a seguir. A partir dessa altura hzinho é possível calcular a velocidade v0 do projétil. Considerando nula a resistência do ar, assinala a alternativa que expressa corretamente a altura máxima hzinho alcançada pelo pêndulo em função do v0. Bom, o exercício inverteu um pouquinho, porque geralmente eles perguntam o V0. É conhecido o Hzinho, como explicou o enunciado, né? Para você descobrir a velocidade do projétil. Que foi o contrário, ele quer que você expresse aqui em função de V0 o Hzinho. O que acontece, pessoal? Tem a colisão é inelástica, o projétil entra dentro do bloco, lá se aloja, e o sistema tem, após a colisão, uma velocidade menor, V'. E essa velocidade V' faz com que o sistema adquire uma altura h, né, e para na altura máxima, ou seja, teve aqui uma conservação de energia cinética após a colisão e energia potencial gravitacional. Então vamos fazer aqui, ó, para a colisão especificamente, houve conservação da quantidade de movimento. Então, que antes é igual a que depois. Quantidade de movimento antes é só do projétil e imediatamente depois é do conjunto. Então, a massa do projétil mais a do bloco. Eles estão unidos. Então, o intuito dessa equação é acharmos o V'. Então, aqui, ó, a massa do projétil é mzinho, mzinho mais mzão. Então, eu vou isolar V', mzinho V0 dividido pela soma das massas. Agora, após a colisão, conservação de energia. Mecânica inicial é igual à mecânica final. A inicial é a energia cinética do conjunto, que se transforma em potencial gravitacional. Pessoal, eu coloquei mzinho aqui, mas na verdade é a massa do conjunto, tá? Essa massa do conjunto vai cancelar, ó. Eles cortam, sobra só o V'. Né? Multiplicando cruzado aqui, ó, o que vai sobrar? V' ao quadrado, 2GHzinho. Como V' é tudo isso aqui, substituímos ao quadrado, isso é igual a 2GH, e a pergunta é o H, né? Então, isolando o H, dá tudo isso aqui, ó. Né? Aquela velocidade V' ao quadrado dividido por 2G. Veja aqui na letra A, tá vendo? Muita gente não gosta de exercício assim, né, literal, mas deve ser treinado, viu, pessoal? Cai muito nos vestibulares das paulistas, na UNB, é um exercício muito comum. Veja que é a mesma coisa, né? Só não colocar números, né? Você vai ajeitando a resposta. Pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado dessa sequência de problemas. Ficou um vídeo um pouquinho grande, mas para a gente fazer um número legal aí de exercícios da lista. São todos exercícios importantes. Então, pessoal, boa semana para vocês, bom descanso aí no recesso, um grande abraço para vocês, tudo de bom.